Chega mais nação, craque Neto reage à vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Juventude em Caxias do Sul. Isso mesmo, Flamengo venceu com gol de De Arrascaeta e Emerson Royal, jogou demais. E vamos ver o que é que Neto reagiu aí junto com seus comentaristas, trazendo esses detalhes da vitória do Mengão, importantíssima, quebrando o tabu de 28 anos sem ganhar lá no Caxias do Sul, em cima do Juventude. Créditos na descrição para Band Esporte, apito final. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos para o corte. Aí, Léo! É o Léo, né? Aí, bota no TP lá. Ô, Léo, como é que tá? Tá muito frio aí, filho? Nossa, esse moleque parece o goleiro do Brasão. Parece o Brasão, filho. Que por sinal que Nossa Senhora Aparecida abençoe o Brasão. Me parece que já tá tudo bem com ele. Tomou uma joelhada involuntária do Igor Gomes, que era do São Paulo, e que fez o gol, e graças a Deus já tá tudo bem com ele. O que não tá tudo bem é com o Juventude, que perdeu o jogo aí, né não, Léo? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini, que foi muito bem. Recorta aí. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos, como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda, não, hein? Se for, manda pra nós uma cesta básica pra nós, que é pra ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta pra mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o De Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá pra dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu. Em Caxias, parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha. Jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares. Então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava. Ganhou o campeonato, ganhamos o Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que entendem. Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo, né? E eles fizeram uma janela espetacular, mano. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Felipe Luiz, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional,
mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas. O Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, pra não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Pra não cair. Pra ir pra 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso, né? 16. Falta 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo. 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Eu não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui. Sábado, 9 da noite. Então, Sábado, 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo sacou, e Vasco. Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no Tá meio, desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires pros dois, pra saber qual é o time que joga. joga. Na verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença. Não, acabou. Não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Não tem... diretor da onde, Godoy? Daqui? Da Ecobir. Então quer fazer jabá agora, então, não, aqui, quer Ecobir. Por isso que eu não falei o produto. Mas eu tô te perguntando. Então vamos lá. O senhor trouxe algum barril pra nós? Não, só tô perguntando. Você responde sim ou não? Maurício Cruz, não, você trouxe. Mas você trouxe algum barril? Tá lotado pra você. Pra você. Já fez um jabá do Ecobir, que por sinal, na festa de final de ano vai ter pra nós. Que por sinal, os caras que tomavam em determinado lugar um chopp aí, era tudo do Ecobir, né? Não. Era assim. Num lugar. Num lugar aí. Que todo mundo, aquele negocinho, passava faca, não passava? Olha, mundo. Ô, Léo, conta pra mim do Juventude. A Juventude perdendo jogos em casa, independentemente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, dos clubes grandes, né? O Juventude é grande também. Mas agora, por exemplo, pega o Mirassol. O Juventude não pode deixar de fazer pontos dentro de casa. Se deixar, o Juventude coloca a outra parte da tabela lá pra mim, Cascão. Aqui no apito final, vamos lá. Coloca aí, quem que tá aí comigo pra fazer isso? Vamos lá, o Juventude tá com 21 pontos. O Juventude precisa fazer 23 pontos nos próximos 22 jogos. Pra não cair. Tá ferrado. Né? É difícil. Léo? Pois é, Neto, até existia uma expectativa, né, da torcida, do Juventude, dos jogadores, de escapar do rebaixamento nessa rodada, porque sairia da zona em caso de um bom resultado contra o Flamengo. Mas é claro, né, o torcedor do Juventude, ele nunca vai contar com uma vitória fácil contra um adversário como o Flamengo. Vocês estavam ressaltando, realmente o time do Felipe Luiz é um time que domina muito o jogo, 75% de posse de bola, dificultou bastante a vida do Juventude, que viveu ali de algumas escapadas, principalmente na segunda etapa, mas não conseguiu levar grande perigo ao gol do Rossi, permanece na zona de rebaixamento,
Mas olha, Neto, pelo que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, não vai ser surpresa se o Juventude daqui a pouco escapar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Porque dos times gaúchos é o que mais tem dado alguma esperança, algum sinal de que possa se recuperar. O Grêmio está muito mal, o Inter está muito mal, os dois vão disputar o Clássico Grenal no próximo final de semana, e o Juventude vai ali, comendo pelas beiradas, já venceu o Ceará no Nordeste, agora, claro, vai ter jogos difíceis aqui dentro de casa, do Alfredo Jaconi, que é onde soma o seu maior número de pontos, historicamente, no Campeonato Brasileiro. É porque faltando, por exemplo... quantos jogos faltam aí? 16? 16. 16. 8 em 16. casa, 8 fora, certo? O Juventude, os times menores, dificilmente tem uma vitória em 8 jogos fora de casa. Vamos supor que ele ganhe 8 jogos seguidos em casa. 8 vezes 3? 24. Tá dentro, não cai. Mas não vai acontecer isso. Né? Para os times menores, é isso que eu faço, a conta que eu faço. Essa página aí, ó, qualquer um pra mim pode cair. Internacional, Ceará, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Juventude. Pra mim, o Fortaleza e o Sport já caiu. Pra mim. O Vasco joga hoje em casa contra o Ceará. Se ganhar, vai pra ok. 25. E se o Ceará ganhar, também dá uma escapada. Vai pra 29 o Ceará. Porque o Vasco depois pega o Flamengo no próximo domingo. Exatamente isso. Dá pra entender que os 3 times gaúchos correm risco de cair, meu querido Quesada? Eu creio que sim. Eu acho que, bom, o Sport já caiu, eu tô com você, mas eu acho que um grande do futebol brasileiro vai estar na Série B no ano que vem. Alguém não vai conseguir escapar aí. E olha, que é muito Pra mim, o que mais corre risco... Vamos lá, vocês 4, depois eu. Vai. Aqui, eu sou o chefe, certo? Eu sou apresentador. Claro. Então eu vou ficar por último. Mentira, eu vou dar a primeira opinião. A opinião minha primeira. Pra mim, quem corre mais risco de cair é o Grêmio, dos clubes grandes. Você acha que é o Grêmio? É o Grêmio. Você já viu o jogo do Grêmio? Já. Meu Deus do céu. Já. O Grêmio. Pra mim é o time do Grêmio. E no banco o tem Santos tem uma coisa que é a Vila Belmiro, isso que eu penso. O Vasco tem uma torcida que é uma coisa impressionante. Aí você tem o Atlético Mineiro, que é um time que tem muito mais jogadores do que todos os outros que estão nessa situação, né? O Internacional, aí é um pouquinho melhor. Pra mim é o Grêmio. Pra você, Théo? Olha, pra mim eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Mas eu vou citar 2. Eu vou citar o Galo, porque tem um treinador muito ruim. Esse pode fazer o Galo cair mesmo. Tem um treinador muito ruim, nariz empinado, e o Vasco. Pra você, Godoy? Craque Neto, ali nós temos dois fatores, dois clubes com um fator negativo ali, que é o número de vitórias, né? Entre ali tá o Vitória e o Fortaleza, mas eu acredito que o dos grandes, considerados grandes ali, o que é mais forte pelo que está mostrando em campo é o Grêmio. E olha que tem na comissão técnica Mano e Filipão, né? Não dá para entender como que a produtividade, o rendimento... Dá. O Mano é um Dá problema. perfeitamente pra entender. Dá pra entender. Dá pra entender, sim. Pelos jogadores que tem, cara, e pela história... Vou falar É que o futebol você, mudou, né? Esse tipo de treinador que não sei o quê, vamos dar um prato de comida, vamos não sei o quê, aquela coisa toda. Pra mim isso aí acabou. Ou você tem conhecimento tático, você vê o Thiago Carpini que ele fez aqui no Juventude, né? Você pode ver. O do Mirassol. O do Mirassol, que é um treinador excepcional. Como é o nome do Mirassol, Rafael Guanais. O Rafael Guanais. Pra você, Marília, desses daqui, quem que você escolheria pra cair? Tá aqui, ó. Não desse aqui. Dá outra. Isso, esse Olha aí. só, Neto, o que tá jogando hoje, não dá pra discordar de vocês. Acho que o Grêmio tem, daqui a 10 dias... É o que eu tô falando, o que tá jogando hoje, O Grêmio tá? tem 3 jogos pra fazer, inclusive o seu a menos, que vai jogar na outra semana, que é o Grêmio contra o Botafogo. É um jogo que tá faltando pro Grêmio. Então, o Grêmio tem só um jogo a menos e ele teria hoje possibilidade de chegar a 28 pontos. Só que a sequência do Grêmio é Internacional, Botafogo e Vitória. E esse jogo do Vitória é fundamental para essas pretensões. O Vitória é em casa ou fora? O Vitória é em casa. Tá. A questão que eu acho do time mais perto de cair, eu vou falar o Santos, porque o Santos, desses times todos, é o que tem um jogo só a fazer, é o que tem menos pontos ali, e esse jogo a fazer é contra o Palmeiras. Então, a chance desse desconto, no caso do Santos, ela é menor. O Vasco tem 2 jogos a menos ainda, e o Sport também, mas o Sport não conta. Então, na minha opinião, se o Santos não melhorar,
O Santos tem uma situação mais difícil, porque o jogo a menos que o Santos tem aí é contra um time infinitamente melhor do que ele. E assim, ó, quando você tem aqui 4 jogos que você ganhou, quantos jogos você precisa pra vencer pra não cair? Com 18 pontos. Uns 7, 8. Esse item vai Peraí, estar bem 8 bolado. pra você ter umas 10, 12 vitórias. 30. Meu, não é fácil não, cara. O Fortaleza e o Sport eu acho que é praticamente inviável. O caso do Juventude, Ainda tem uma chance. como ele tem um jogo a menos, ele teria 24 pontos, estaria fora da zona de rebaixamento. 15 vitórias pra chegar mu- nos 45. Meu Deus, é Quase. muita coisa. É o seguinte, ó, não tá certo. Agora ele fala. Pode falar aí, filho. Vamos lá. Vai lá, Léo. Tudo bem, Neto? Boa noite. Estou de volta aqui no apito final. Acompanhamos agora há pouco a entrevista do técnico Felipe Luiz. Jogadores do Flamengo também falaram após essa partida. O Saul, inclusive, Neto, uma história muito interessante que muita gente tem repercutido na rede social, porque o Saul acompanhou o nascimento do filho no Rio de Janeiro nas últimas horas, pegou um voo nesta manhã aqui para Caxias do Sul, jogou, deu assistência. Então esse foi um motivo aí de celebração também para o meia espanhol, que inclusive foi citado pelo Felipe Luiz na sua entrevista coletiva, dizendo que talvez o Saul viva o seu melhor momento na carreira. Ele discordou um pouco na coletiva, disse que teve grandes momentos no futebol europeu, mas esse é o clima do Flamengo, de muita tranquilidade, de um tabu quebrado aqui em Caxias do Sul contra o Juventude, e agora é virar a chave, porque no meio de semana tem Libertadores, tem jogo no Maracanã contra o Estudiantes, e o Flamengo quer também avançar, claro, nesta competição. Já que caiu fora da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, agora aposta também na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, que lidera com 50 pontos. E só para a gente não deixar de falar, Neto, também sobre Felipe Luiz, porque ele confirmou a proposta que recebeu do Fenerbahçe da Turquia, mas disse que tem um projeto, que tem um compromisso com o Flamengo e com esse grupo de jogadores. Então ele permanece, tem contrato até o final desse ano, já discute uma renovação, mas o Flamengo não corre o risco de perder o seu técnico para o futebol europeu. Valeu. É isso aí, nação. Craque Neto trazendo os melhores momentos, opiniões sobre a vitória do Flamengo, que passeou em Caxias do Sul, em cima do Juventude, e ganhou por 2-0, quebrando o tabu de 28 anos. Isso mesmo que você ouviu. Desde 1997, antes da era dos pontos corridos, o Flamengo não vencia lá. E Felipe Luiz, aí, com seu elenco de milhões, conseguiu quebrar esse tabu, fazendo história no Flamengo. Flamengo que precisava ganhar. Não foi um jogo encantador, como foi em cima do Vitória, por 8-0. Mas foi uma vitória importantíssima. Por que podemos dizer isso? Palmeiras ganhou ontem por 4-1 em cima do Internacional. Se o Flamengo não ganhasse, perdesse ou empatasse, iria ficar coladinho ali com o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Então o Flamengo ganhando em cima do Juventude foi importantíssima para manter a liderança. Que falar de De Arrascaeta, melhor meio de campo e atacante do Brasil. Pois é, 18 gols no ano, 13 só no Brasileiro. De Arrascaeta aí com seu ano mágico, está superando o ano de 2019 em médias de gol. Para alguns ainda não. Acredita que o futebol dele em 2019 foi superior, ele foi mais importante do que esse ano. Na minha opinião, os números deixam claro. Em sentido de média de gols, 0,52. E também em gols. São 18 gols no ano para um meia atacante. Mas com a tática de Felipe Luiz, ele está jogando muito aproximado ali com o Pedro e sendo fundamental para fazer os gols, não só dar assistência. Fora as assistências também, que ele é mais mágico com a bola no pé, trazendo aí oportunidades para os atacantes do Flamengo fazer gol. Quem me surpreendeu também positivamente foi Emerson Royal, que pediu mais oportunidades, credibilidade, confiança. Segundo ele chegou no Flamengo, jogou com dores,
no tornozelo. Teve essa parada aí da FIFA, da seleção brasileira. Então ele parou, treinou, se condicionou fisicamente e jogou bem. Varela que sentiu aí um incômodo na coxa, ficou poupado e Emerson Royal jogou os 90 minutos e fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, manto sagrado. Jogou muito bem. Assistência de Saúl magistral também para o gol de Arrascaeta e também de Carrascal, que entrou no segundo tempo aí. Foi ele que lançou a bola para Emerson Royal na segunda trave ali fazer o seu gol, primeiro gol com a camisa do Flamengo, finalizando assim o placar por 2-0. Eu esperava mais de Pedro. Pedro ficou um pouco perdido nesse jogo, né? Um jogo que ficou muito retrancado, o Juventude estava muito atrás. Flamengo teve muito espaço, mas não no meio. Estava jogando muito pelas pontas ali com Ayrton Lucas, Samuel Lino, Saúl que estava infiltrando pelo lado esquerdo. O Flamengo não jogou muito pelo lado direito. Eu percebi que ele estava jogando muito pelo lado esquerdo, mas foi eficaz no que precisava fazer. Trouxe confiança para o time que vai jogar agora aí na quinta-feira, 21h30, no Maracanã, que estará lotado pela Libertadores, jogo importante. O Flamengo que precisa fazer um bom resultado contra os Estudiantes, porque vai pegar o segundo jogo fora de casa. Então, 2-3-0 seria um excelente placar se o Flamengo conseguir aí esse jogo na Libertadores. Dito isso, se você, torcedor do Flamengo, gostou dos melhores momentos, das opiniões de Neto, seus comentaristas, se você gosta do Flamengo, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Deixa aí sua opinião nos comentários, porque é importante para a gente bater esse papo. Dito isso, saudações rubro-negras, abraço, nação.